Só boa noite, então. Uns encontros para trás, a gente falava da revelação, você se lembra? A gente crê naquilo que Deus nos revelou. A gente falava da revelação. Vocês se lembram? Que a verdade da fé é revelada por Deus. Então Deus se revelou a nós. A gente falava do exemplo do elefante. Vocês lembram que eu falava do exemplo do elefante? Que se alguém nunca viu um elefante e vê uma pegada de um elefante, ele vai conseguir, pela pegada do elefante, perceber que o elefante é pesado, né, que o elefante é grande, que vai ver duas pegadas, uma do lado da outra, vai perceber que o elefante anda de 2 patas ou de 4 patas, mas não se arrasta, como uma cobra, por exemplo, etc. Só que ele não vai saber pela pegada a cor do elefante, o elefante é cinza, ele não vai saber a textura da pele do elefante, ele não vai imaginar pela pegada que o elefante tem tromba. Então ele precisa ver o elefante precisa, entre aspas, se revelar para ele, para que ele conheça o elefante. E eu dava esse exemplo para dizer que Deus se revelou a nós. O homem, ele conhece, pela sua própria natureza humana, o homem é um ser espiritual. Ele foi feito por Deus para retornar a Deus. Então Deus colocou no coração do homem um desejo de Deus chamado felicidade. Esse desejo que a gente tem de ser feliz, nada mais é do que o desejo de estar com Deus, de estar em Deus, porque Deus é nossa verdadeira felicidade. E aí o homem é um ser transcendente. Então você encontra, por exemplo, um índio que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Deus, mas ele elege para si um Deus. Ele fala, o sol é meu Deus. E aí você olha a relação do sol com o índio, você percebe que o sol ele é muito superior ao índio, o índio não consegue tocar o sol é muito superior. O sol aquece o índio, ou seja, exerce uma influência sobre a vida do índio e um poder sobre a vida do índio. Isso é uma dimensão da divindade, porque Deus é assim, Deus é muito superior a nós, incomensuravelmente mais alto do que nós, e exerce poder sobre nós. E nós não vivemos sem Deus, como o índio não vivia sem o sol. E assim, o homem começou a entender Deus como quem vê a pegada do elefante, até o ponto que Deus se revelou a nós. Deus se revelou a Abraão, se revelou a Moisés, se revelou a Israel, revelou a sua lei. Depois, sobretudo, Deus se revelou na pessoa de Jesus. E aí ele se revelou a nós. Né? Lembra dessa catequese? Deu para refrescar a memória? Né? Agora que Deus se deu a conhecer, Deus se revelou a nós, nós precisamos aderir a Deus. E essa adesão a Deus é uma palavra pequena, mas com significado gigante. É a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, sem a fé é impossível agradar a Deus. Porque o primeiro passo para agradar a Deus é crer que Ele existe e se relacionar com Ele. E para crer que Deus existe, é preciso que você tenha fé. Então sem a fé, é impossível agradar a Deus. Deus se revelou a nós aderimos a essa revelação, nós cremos naquilo que Deus falou. Isso é a fé. Então, o primeiro movimento do coração humano rumo ao céu é a fé. E aí, semana passada a gente falou como nasce a fé. Vocês se lembram disso? Semana retrasada, né? Antes do Corpus Christi, a gente falou de como nasce a fé. Primeiro a gente falou da revelação, depois a gente falou que a fé é a adesão à revelação, e na outra semana a gente falou como nasce a fé. Vocês se lembram como nasce a fé? A fé nasce de 2 experiências, profecia e milagre. Vocês lembram disso, não? Profecia, pregação, leitura da Bíblia, estudo do catecismo, alguém falando de Deus para você, isso é profecia. Milagre, quando você vê um milagre e desperta a fé no seu coração. Eu dava o exemplo do milagre lantiano, que o Dr. Lineu e o Dr. Patier, estudando o milagre lantiano, perceberam que aquilo era a carne de um homem vivo. Mas aquele milagre já estava ali em Lantiano há quase 1000 anos, mas mesmo assim era a carne de um homem vivo. Era o sangue de um homem vivo. Como? O mesmo sangue do Santo Sudário. É um milagre. Aquela carne é um pedaço do coração, uma fatia do miocárdio, do endocárdio e do nervo vago. É a carne de um homem vivo. Um milagre. Então surgiu o que no coração do Dr. Lineu e do Dr. Patieri, que eram ateus? Surgiu a fé.
Então a fé ela nasce do milagre ou ela nasce da profecia? O milagre a gente não controla, né? Mas a profecia a gente, entre aspas, pode ter acesso a ela ou não, dependendo da gente. Se alguém prega para você e você fecha o ouvido, fecha o coração e não dá atenção, você se fecha à profecia. Você pode buscar a profecia lendo o catecismo, estudando a Bíblia, lendo o livro dos santos, estudando doutrina, assistindo os vídeos do Padre Paulo Ricardo, assistindo o canal do Padre Paulo Ricardo, assistindo as homilias diárias do Padre Paulo Ricardo e assim por diante. Enfim, alimentando a sua fé, lendo um bom livro, etc. Isso é a profecia. Assim nasce a fé. Só que depois que a fé nasce, ela nasce como uma chama bonita, né? Tá vendo essa chama aqui, ó? É bonita a chama, ilumina, aquece. Só que, ó, apaga. Em muitas almas, a chama da fé se apagou. Muitas almas. Eu caminho na igreja, desde a minha conversão até hoje. Minha conversão se deu no ano de 2001. Estamos em 2024, então são 23 anos de caminhada. Nesses 23 anos, muitas vezes eu via almas assim, ó, acesas, resplandecentes, vivendo uma vida de fé. Aí passava um tempo sem ver a pessoa, quando eu via a pessoa de novo, a pessoa estava assim, ó, apagada. Por que a fé se apagou? Então a catequese de hoje, eu quero ensinar vocês a manter acesa a chama da fé. A gente entendeu que a fé nasce da revelação, a gente entendeu que a fé é a adesão à revelação, a gente entendeu que a fé nasce do milagre e da profecia, da pregação da palavra, do estudo das coisas de Deus e de contemplar o milagre, né? E lembrando que o jeito ordinário é a profecia, não o milagre. O milagre é o extraordinário quando a profecia não funciona, entendeu? Quando a pessoa se fecha a profecia, então Deus tem que operar um milagre. Mas o milagre não é o ordinário. O ordinário é a pregação da palavra. A gente entendeu como nasce a fé. Pode falar? Uhum. É Deus falando com a gente ou é uma pessoa? Então, quando eu falo profecia, esse termo que eu usei, profecia, não é profecia nesse sentido, é profecia no sentido de pregação. É tipo o que eu estou fazendo agora. Isso é a profecia. Pregar a palavra, pregar o evangelho, a homilia do padre na missa. Isso é a profecia. Quando você pega lá um livro, A Imitação de Cristo, e lê o livro, isso é a profecia, entendeu? Não essa profecia no sentido carismático, entendeu? Agora, com relação a essas situações aí, que a pessoa fala assim, Deus me revelou tal coisa a respeito da sua vida. Pode acontecer, né? Existem profetas, como existiu Isaías, Malaquias, Miqueias, Abacuque, etc. Existem profetas. Ainda hoje existem profetas. Deus pode se levantar qualquer pessoa para profetizar sobre a vida da gente. Mas, você lembra que quando a gente falou da revelação, a gente disse que a revelação se encerrou com o último apóstolo que morreu, São João? Então a revelação se encerrou. Então, se alguém vier com uma profecia contra a revelação, essa profecia é falsa. E aí o que acontece? Quando surge uma profecia, a igreja, uma profecia nesse sentido, né? A igreja sempre se acautela. Então, se for uma coisa particular, igual assim, uma pessoa me falou isso para você, né? Você se acautela. Você analisa aquilo que a pessoa falou e percebe, aquilo me leva para Deus ou aquilo me afasta de Deus? Isso me faz mais santo ou isso me gera no meu coração mágoa, ressentimento? Vê o fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Vê o fruto dessa árvore. O que isso está ocasionando como fruto? Se o fruto for bom, você guarda. Se o fruto for ruim, você elimina. Entendeu? Lembrando que quem tem autoridade para falar a verdade de fé é a igreja. Então a igreja, o ensinamento da igreja, o catecismo da igreja católica, isso é a profecia.
A profecia está aqui, ó, nessas páginas. Então, essa é a verdade, essa é a verdade. Entendeu? Então, se alguém traz uma outra coisa, essa outra coisa deve apenas confirmar essa verdade, nunca negar essa verdade. Por exemplo, aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu em Fátima, em Medjugorje, em Garabandal, né, em diversos locais. Como que a igreja tem um discernimento se aquela aparição é verdadeira, se Nossa Senhora mesmo está aparecendo, ou se aquela pessoa está inventando que Nossa Senhora aparece para ele, ou se então se não é até um demônio se fingindo de Nossa Senhora para a pessoa. Como que a igreja tem esse discernimento? Pelo conteúdo da revelação. O conteúdo em nada nega a fé. O conteúdo não traz, entre aspas, nenhuma novidade de fé. O conteúdo convida à penitência, à conversão, à vivência sacramental. Ou seja, o conteúdo confirma a doutrina. Confirma a doutrina. Então, o conteúdo é verdadeiro. E além de outros sinais também que a igreja vai ver, às vezes, milagres, por exemplo, como em Lourdes, teve a fonte de Massabielle. Em Fátima teve diversos milagres, o milagre do sol. Então, esses são outros sinais. Mas o sinal mais importante que a igreja analisa para ver se uma aparição é verdadeira nem é tanto os milagres, mas o conteúdo da mensagem. Entendeu? Ela disse que não acredita mais em Deus? Ela falou para ela, amanhã ela vai sair dele, quando foi no outro dia, ela apareceu. Então, é o que eu falei para... Então, mas o erro foi de Deus ou o erro foi desse rapaz que não teve discernimento? Né? Entendeu? Mas, então, aí o rapaz disse para ela, ó, traz a pecinha. O pastor disse para ela, traz a peça de roupa da sua filha. Ela trouxe, o pastor disse, agora eu vou orar pela sua filha, amanhã ela vai sair da UTI. No outro dia a criança morreu, e a pessoa perde a fé. Quem vai ter que responder diante de Deus pela perda de fé dessa pessoa é o pastor. Entendeu? Então, assim, o que a gente deve fazer, né? Ela é evangélica, essa menina? Mas ela era evangélica, né? O que a gente pode fazer? Rezar por ela, né? Se ela der abertura para você fazer profecia, ou seja, para pregar para ela a verdade, você prega para ela a verdade. A verdade. Entendeu? Convida ela para ir à missa, convida ela para vir aqui na catequese, quem sabe um dia. Pode convidar. Convida ela para vir aqui. Se ela quiser, a gente conversa com ela, bate um papo. Então, mas às vezes se você não sabe o que falar para essa pessoa, você fala dessa pessoa para Deus. Então, ou seja, reza por ela, né? Se ela te der abertura, você convida. Se ela te der abertura, você prega. Então, mas complicado, né? Infelizmente, esse é um campo minado, é um campo de heresia e que a gente não deve nem caminhar. Então, assim, não caminhe nesse campo, nem vá lá, não caminhe nesse campo. Né? Então, nem vá lá, não caminhe nesse campo. E essa menina aí, reze por ela, né? Convide ela para vir à igreja. E o que a gente tem que aprender dessa situação aí que você trouxe, Tati? Alguém vem falar para mim, meu filho está doente e tal, né? Eu posso falar para a pessoa, eu vou rezar pelo seu filho, temos que ter confiança em Deus, mas sobretudo temos que nos conformar com a vontade de Deus. Então, o que Deus fizer é o melhor. Então, às vezes, o que adianta a criança sarar, recobrar a saúde e viver até os 90 anos, morrer e ir para o inferno? Entendeu? Então, porque assim, o pastor aí colocou no coração de mãe dela uma esperança não, uma certeza que ele deu para ela acreditou nessa certeza, só que era a certeza do pastor, não era a certeza de Deus.
Era a vontade do pastor, não era a vontade de Deus. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se conformar com a vontade de Deus, e diante dessas situações de morte, de enfermidade, a gente tem que dizer para a pessoa: conforme-se com a vontade de Deus. Como Jesus no Getsemane: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Às vezes é duro, é difícil, mas é a salvação, a vida eterna, né? E a gente está aqui só para ir para o céu. E que maravilha, eu gostaria que meus filhos tivessem tudo morrido antes dos 7 anos. Claro, para que eu tenho filhos? Né? Para levá-los para o céu? Então, mas se você crê no céu, você crê na vida eterna, você pode fazer seu filho mais feliz do que Deus? Você pode dar felicidade para o seu filho aqui, uma felicidade superior ao céu? Então, quando minha mãe morreu, eu estava trabalhando aqui em São Paulo, em Jacareí. Na época, minha mãe morava em Volta Redonda. Eu estava trabalhando de madrugada e me ligaram, às 3 horas da manhã, dando notícia que minha mãe havia morrido. Aí eu saí do serviço, né? Fui em casa, morava em Paraíba na época. Peguei meu carro, fui para Volta Redonda. Cheguei no velório da minha mãe, o caixão estava ali e tal. Coloquei a Bíblia em cima do corpo da minha mãe e fiz uma pregação de ação de graças pela morte da minha mãe, agradecendo a Deus pela morte da minha mãe. Por quê? Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou a gente tem fé ou a gente não tem fé. Então, mas a fé nasce da adesão. Lembra da revelação? Deus revelou. O que Deus revelou? Existe vida eterna. Isso é revelação. Se você for santo, você vai para o céu. E aí vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, coisas que o coração humano jamais sentiu, coisa que a mente humana jamais imaginou, que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Apocalipse capítulo 21 vai dizer: Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Ou seja, uma felicidade eterna. Então, creia na vida eterna. Cadê a adesão à eternidade? Essa é a revelação, aí a gente adere. Isso é catequese agora colocada em prática. Aquilo que eu falei na teoria é colocado na prática aqui. Você crê, Deus falou que existe vida eterna e que o céu é maravilhoso. Você crê, então você deseja. Se você crê, você deseja. Esse é um tema da catequese do 2º ano, quando a gente vai falar de céu, inferno e purgatório. A gente faz uma catequese inteira sobre o inferno, uma catequese inteira sobre o purgatório, uma catequese inteira sobre o céu. Na catequese do céu, eu cito uma profecia de Santa Teresa, uma poesia de Santa Teresa d'Ávila, que ela diz assim: vivo já fora de mim, desde que morro de amor, porque vivo no Senhor que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com terno ardor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Então a felicidade nossa não é... Isso aqui é passageiro, isso aqui é um caminho. Estamos na autoestrada, o destino é a cidade que vamos chegar. Você está viajando para a praia, você está na rodovia, o que você quer? Chegar logo na praia, né? Por que a gente não faz assim com relação ao céu? Se o céu é melhor do que a praia e você quer continuar aqui na rodovia. É pro 2º ano essa conversa, né? Hã? O inferno é dogma de fé. Dogma de fé. Verdade católica indubitável. Existe o inferno. Não se pode negar. É verdade de fé. Tema do 2º ano. Tema do 2º ano. Você vai ter uma catequese inteira sobre o inferno. Uma horinha que eu vou ficar falando pra você do inferno. Mas depois vai ter o purgatório e o céu também para consolar. Termina com o céu, que é melhor. Não existe nenhuma religião no mundo que negue o inferno. É porque... Religião. Seitas, né? Religião tradicional, né? Então o inferno não é dogma de fé. A macumba é do demônio, né? Macumba é a ação do demônio. Ação do demônio. O demônio imita Deus. Então, macumba é uma paródia das coisas de Deus pelo demônio. Mas esse é um tema para outros capítulos. Eu esqueci onde que eu estava. Onde que eu estava mesmo?
Eu falei da revelação, eu falei da adesão da revelação, né? Eu falei da chama que apaga, né? Então, a catequese de hoje é como a gente vai manter acesa essa chama da fé que se acendeu no nosso coração, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, essa chama se alimenta de alguma coisa, certo? Essa chama aqui se alimenta de quê? De 3 elementos, né? Calor, oxigênio e combustível, certo? Fogo. Esse fogo se alimenta de calor, oxigênio e combustível. Se a gente tirar um desses elementos, o fogo se apaga, não é assim? Vocês já fizeram esse teste aí? Isso aí os bombeiros fazem quando eles dão aquelas palestras dele lá. Se você tirar oxigênio, por exemplo, se eu colocar aqui uma redoma aqui, que eu não tenho uma redoma de vidro, mas se eu colocar uma redoma de vidro aqui, o fogo vai se apagar, certo? Se eu esfriar, tirar o calor, o fogo vai se apagar. É o que a gente faz com a água, né? Esfria. E se eu tirar o combustível, o fogo se apaga. Por exemplo, você tem um capim pegando fogo. O capim vai pegar fogo até que não haja mais capim. Quando não há mais capim, chegou na terra, acabou o fogo, porque acabou o combustível. A fé também é assim. A fé se alimenta de alguns elementos. E os elementos que alimentam a fé, o combustível para a fé, são vida de oração, leitura da Bíblia Sagrada, conhecimento da doutrina, vida sacramental e a caridade. A fé é como uma plantinha. A plantinha, para crescer, ficar forte, viçosa e bonita, ela precisa de terra preta, né? Adubo, água e luz. O fogo, para se manter aceso, ele precisa de oxigênio, calor e combustível. E a fé, para manter acesa, para a gente não deixar a chama da fé apagar no nosso coração, a gente precisa desses elementos. Vida de oração, Bíblia Sagrada, conhecimento da doutrina, vida sacramental e caridade. Vamos lá, um ponto de cada vez. Vida de oração. Por que a gente precisa de vida de oração? Gente, se você pegar a Sagrada Escritura, você vai ver quantas vezes Jesus se retirava para orar. Jesus subia ao monte, passava a noite orando. Gente, você sabe que Jesus é Deus. Deus eterno e todo-poderoso, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus que se fez homem. Por que então Jesus rezava se ele já é Deus? Não é? Jesus rezava porque ao se fazer homem, ao se fazer humano, ele se fez o homem perfeito. Jesus, então, ele tinha, como eu falei para vocês na semana passada, tinha dentes, cabelos, olhos, intestino, fígado, rins, tudo que um homem tem, unhas, né? Sentia fome, sentia sono, sentia cansaço. E ele tinha também uma alma humana. Uma alma humana precisa se relacionar com o seu Criador. E essa relação se dá pela oração. É por isso que Jesus rezava. Ele rezava porque ele era 100% homem. Apesar de ser 100% Deus, era 100% homem. E a alma humana de Jesus precisava se relacionar com o Pai. Outro motivo pelo qual Jesus rezava. Jesus nos ensinava o caminho do céu por palavras e por gestos. Ao rezar, Jesus estava pregando para nós, com o exemplo dele, de que nós precisamos subir um monte de Getsêmani e rezar como ele rezava. Aquele que não reza não consegue manter acesa a chama da fé, porque não se relaciona com o autor da fé. Você lembra que a fé nasce da pregação e do milagre, da profecia e do milagre, né? Essa profecia, essa pregação só vai ecoar no nosso coração se o nosso coração saber quem é o dono dele, saber quem é o Senhor. E o seu coração só vai saber quem é o dono dele se você se relacionar com Deus. Então a oração é fundamental para a vida de fé. Santa Teresa d'Ávila diz assim, que aquele que não reza se lança ao inferno sem a ajuda dos demônios. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, bispo e doutor da igreja, que rezava 8 horas de oração mental por dia, 8 horas conversando com Jesus, oração mental. Santo Afonso de Ligório diz assim, aquele que não reza está morto e cheira a putrefação, é um cadáver em decomposição. Aquele que não reza está morto e cheira a putrefação. Santo Afonso de Ligório vai dizer que aquele que reza se salva, aquele que não reza se condena. Então o primeiro ponto para a gente manter acesa a chama da fé é vida de oração. Se você não rezar, o demônio vai soprar
e vai apagar. Então, primeiro ponto, vida de oração. Amizade com Deus. E nessa vida de oração, é claro, você vai rezar o terço, você vai fazer suas novenas, mas o que eu estou falando também é a oração mental, a conversa com Jesus. Você vai apresentar para Jesus os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas alegrias, suas felicidades, suas dúvidas, suas dificuldades, a sua dificuldade financeira, o seu sucesso financeiro, a sua saúde, a sua doença, tudo. Compartilhar com Jesus a sua vida. E conversar com Jesus. Jesus, hoje eu estou muito feliz porque aconteceu isso. Jesus, hoje eu tenho que fazer tal coisa no meu serviço. Me ajuda a fazer tal coisa. Ah, mas Jesus já sabe. É claro que Jesus sabe. Mas Ele quer ouvir, Ele quer se relacionar com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Tem uma música antiga que chama Amigo Certo. Você já ouviu essa música? Não? Já viu, Paulo, essa música Amigo Certo? O Padre Zeca gravou. Eu não vou cantar, porque se eu cantar, vocês vão sair correndo aqui, vou deixar eu sozinho. Mas eu vou falar a letra. A letra fala assim, é Jesus falando para a pessoa, né? Jesus fala assim, eu quero estar na sua vida, viver contigo, participar, te dar todo o meu amor, compartilhar contigo do seu dia a dia, viver contigo, participar da sua alegria. E ele fala assim, eu vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo o seu interior. Então isso é a vida de oração. Jesus quer participar da sua vida. Eu quero estar contigo no seu dia a dia, viver contigo, participar da tua alegria. Jesus quer participar da sua vida. Vida de oração, primeiro ponto. Segundo ponto, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. O que é a fé? É a adesão à revelação. Então Deus revela, eu creio, né? Só que eu preciso conhecer a revelação. E a revelação, sobretudo, a gente se dá na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério. Então, ler a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, é fundamental. Voltando ao tema anterior da vida de oração, você precisa juntar as duas coisas. Então, você vai ler um trecho da Escritura e vai rezar sobre isso. Você lê aqui Mateus capítulo 11, a mensagem de São João Batista, e você fala com Jesus. Por exemplo, versículo 6 diz assim, bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. E aí você fala, Senhor Jesus, será que para mim o Senhor tem sido ocasião de queda? Será que eu tenho vivido o seu evangelho? Ou será que na minha vida, de fato, eu tenho sido cristão? Será que a minha vida está de acordo com o evangelho? Senhor, me ajuda a viver uma vida de acordo com o evangelho. E aí você vai falar das coisas da sua vida a partir desse trecho da Escritura. Entendeu? Isso é lexio orante, leitura orante da palavra. É preciso ler a Bíblia. São Francisco de Assis dizia assim, quando a gente reza, a gente fala com Deus. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Então Deus quer falar com você. Eu quero estar na sua vida, viver contigo, participar dos... Então Deus quer participar da sua vida e também Ele quer falar para você. Mas será que nós estamos ouvindo o que Deus nos fala? Se nós não ouvimos o que Deus nos fala pela Escritura, o que acontece? Se apaga a chama da fé. Então, segundo ponto, Sagrada Escritura. Terceiro ponto, doutrina. Conhecimento da doutrina. Você contou, Tati, dessa menina que estava com a filha doente na UTI, que procurou um pastor evangélico, e o pastor evangélico disse para ela que ela era para trazer uma roupinha da criança, e ela trouxe, o pastor orou, falou assim, amanhã sua filha está em casa, e a filha morreu. Ela perdeu a fé. Por que ela perdeu a fé? Porque ela não conhece a doutrina. Se ela conhecesse a doutrina, ela ia lembrar da palavra de Jesus que diz, se quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Faltou o quê? Faltou ela buscar a vontade de Deus na oração, vida de oração. Faltou Bíblia Sagrada. A mais perfeita de todas as mães teve o seu filho morto nos braços, que foi a Santíssima Virgem. Então, gente, o sofrimento, a cruz é o caminho da eternidade. Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Conhecimento da doutrina. Conhecimento, você precisa conhecer a doutrina. Nesse sentido, mas também no sentido mais profundo de estudar o catecismo da Igreja Católica. Poxa, eu estou passando por um sofrimento. Eu vou ver o que o catecismo fala sobre o sofrimento.
ordem alfabética. Pentecostes, perfeição, pertença, estudando o catecismo, procurando aqui no Google, propriedade privada, redenção, revelação, tô procurando aqui no catecismo, sacramentais, acho que letra S, vamos ver se fala alguma coisa de sofrimento, salmos, salvação, santificação, santuário, semelhança, sexualidade, soberba, SO já, sociedade, sofrimento. O catecismo fala de sofrimento. Viu como que é fácil? Aí eu vou pegar aqui, experiência humana do sofrimento, parágrafo 1500, consequências e efeitos do sofrimento. Vamos lá, parágrafo 1500 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ver o que ele fala sobre o sofrimento. Parágrafo 1500. Ele diz assim, a enfermidade na vida humana. Falando de doença. Não é isso que a menina estava vivendo? Viu como é que conhecimento da doutrina? Aí diz assim, a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites, sua finitude, ou seja, que ele acaba. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Não foi o que aconteceu com a mãe? Revolta contra Deus? Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. O que é essencial? Estar com Deus e a vida eterna. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Olha, o enfermo diante de Deus, parágrafo 1502. Aí ele começa a falar como que a enfermidade pode nos levar a Deus. Eu vou ler um pedacinho do parágrafo 1505, que eu gosto muito. Ele diz assim, comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixou tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas dores. Não curou todos os enfermos. Ou seja, vai ter vezes que Jesus vai curar, vai ter vezes que Jesus não vai curar. Por quê? Porque aquela enfermidade pode ser a sua porta para o céu. E se você não passar por essa doença e não morrer dessa doença, você vive mais 10 anos e vai para o inferno depois. Então é bom morrer dessa doença. Então a gente tem que ser humilde e se submeter à vontade de Deus e não à nossa vontade. Entendeu? Então, filha, sem dor não entra no céu. A gente falou isso uma coisa, então, lembra que eu te falei da morte da minha mãe? Então, eu te dei um exemplo do que eu vivi. Eu tive um filho que morreu também. O primeiro filho morreu. Então, você tem que ter fé. Então, aumenta a sua chama. Como é que você aumenta a sua chama? Vida de oração, Bíblia Sagrada, conhecimento da doutrina. Então, doer vai doer. Então, doer sempre vai doer. E a dor é consequência dos nossos pecados, né? O pecado trouxe a dor para o mundo. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele usa da dor para nos salvar do próprio pecado. Um exemplo, Bezetacil. Já tomou, não? Nunca tomou Bezetacil? Já viu? Doeu ou não? Você acha que ela sentiu dor, não? Então, às vezes Deus tem que dar um Bezetacil na gente. Mas se Ele não der o Bezetacil, a gente vai desenvolver uma sepsemia, uma infecção generalizada e a gente vai morrer. Então a gente precisa tomar o Bezetacil. Então, às vezes, você está tomando o Bezetacil da vida. Deus permite que você tome aquele Bezetacil. Por quê? Aquele é o caminho da sua cura e da sua salvação. Lembre-se que essa vida é nada comparada com a eternidade. Pensa sempre na eternidade. Eu assisti um jornal, uma das pais, eu sempre falei assim, Deus deixou a criança sem fazer isso. Ai, meu Deus, deixa. Então, existe um negócio chamado livre-arbítrio. E Deus perdoa tudo isso, né? Existe um negócio chamado livre-arbítrio. Então, o homem,
todo o mal que existe no mundo é por conta do livre-arbítrio do homem que optou pelo mal. Mas se Deus não desse o livre-arbítrio, ninguém poderia amar a Deus. Seria impossível amar a Deus sem liberdade. Entendeu? Você precisa da liberdade para você amar a Deus ou não. Mas, se você escolhe não amar a Deus e escolhe a maldade, você escolhe também a consequência da maldade. Agora a gente vê uma criancinha que sofre. Aquela criancinha que sofre, aquele sofrimento para ela, eu lembro a frase de São Paulo, né? São Paulo diz assim: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos há de ser manifestada. Vai dizer São Paulo em Romanos. Os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos vai ser manifestada. Você gosta de capinar quintal? Se eu te oferecesse R$1 milhão para capinar um quintal, você capinaria feliz? Feliz, não. R$1 milhão não capinaria feliz? Não sei que não sei, mas Você aprende a pegar na enxada na hora, né? Mas vai deixar de ser sofrimento capinar um quintal? Vai dar calo, vai cansar, vai suar. Você vai pensar no final, no resultado. É isso. É disso que eu tô falando. Você vai pensar no final, no resultado. Entendeu? Meu sogro sempre fala, tá, a gente tem que saber perdoar e esquecer de verdade. Eles também se desculpam, vai saber você. Então, não pensa na maldade dos outros. Pensa na sua própria maldade. Porque nós também somos maus. Entendeu? Todos nós somos maus. O segredo de você ser misericordioso é você não pensar na maldade dos outros, mas pensar na sua própria maldade. Nós todos somos maus. Entendeu? Nós somos maus. Na verdade, eu não perdoo a pessoa que faz isso com maldade. Se você não perdoar, você se fecha para o perdão. Olha o que Jesus vai dizer na oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a rezar assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoa, você não é perdoado por Deus. Se você não é perdoado por Deus, você vai para o inferno. Olha que maldade que você está fazendo para você mesmo. Entendeu? Então libera o perdão. Lembra daquela parábola que Jesus contou do servo que foi perdoado para ele mais de 100 talentos de ouro? Ele saiu e encontrou outro servo que lhe devia 1 denário, ele enforcou o cara e falou: paga o que me deves. E aí o rei disse: ué, eu te perdoei 100 talentos de ouro, você não é capaz de perdoar 1 denário do seu colega? Agora você vai ficar na cadeia até você vir pagar os 100 talentos de ouro. Então imagina o que Deus não te perdoou, que merecia o inferno. Entendeu? Cada pecado nosso é merecedor do inferno e Deus nos perdoa. Então nós também devemos perdoar. Lembrando que o perdão não é sentimento, perdão é decisão. Perdão não significa que você vai esquecer a ofensa, que a ofensa não vai te causar mais dor. Não, não é isso. Você vai continuar sentindo a dor. É tipo quando você está com o dedo infeccionado. Sabe quando você está com aquele dedão inflamado, com pus e tudo, e aí você pega um ônibus, e aí a pessoa pisa no seu pé, você sente aquela dor, a pessoa fala assim: nossa, desculpa. Aí você fala: não, está desculpado, mas o pé continua doendo. Isso é o perdão. Você decide perdoar. O perdão não é analgésico, o perdão é decisão. Eu me decido perdoar e eu vou rezar para essa pessoa. Não preciso conviver com a pessoa, não preciso ficar beijando a pessoa, abraçado com a pessoa, visitando a casa da pessoa, sendo visitado pela pessoa. Não preciso nem ter contato com a pessoa, mas eu preciso liberar o perdão. E como que a gente libera o perdão? Vida de oração. Senhor Jesus, eu te entrego fulano que me fez mal, eu perdoo ele, Jesus, e te entrego essa pessoa. Abençoa ele, Senhor, e tira essa mágoa do meu coração. No outro dia, você está com mágoa, está com raiva de novo? Jesus, eu estou com raiva da pessoa hoje. Que ódio que eu tô. Te entrego esse ódio, me decido perdoar. E Deus vai curando o seu coração. Você pode falar, pode xingar a pessoa, falar mal da pessoa, qualquer coisa, só para Jesus. Vai lá para Jesus e fala mal da pessoa, fala: Jesus que é um sem vergonha, não sei o quê. Pode falar tudo o que você quiser para Jesus, você pode falar tudo. E depois você termina falando, depois você xingar bastante, você fala: mas eu decido perdoar. Me ajuda. E Jesus vai te ajudar. Entendeu? Você me perdoa? Então vamos lá. Vida de oração, Bíblia Sagrada, conhecimento da doutrina. Precisamos conhecer a doutrina. Católico ignorante, futuro protestante. Todas as pessoas que se diziam católicos e que se tornaram protestantes
foram do protestantismo e perderam a chama da fé porque não conheceram a verdade católica. Não conheceram a doutrina. Não precisa conhecer a doutrina. Vida sacramental. Vida sacramental está aqui em quarto lugar, mas é o coração da nossa vida espiritual. A vivência dos sacramentos. Eucaristia e confissão. A gente precisa frequentar esses sacramentos. Ah, Fábio, eu não fiz a primeira comunhão ainda, por isso que eu estou aqui na catequese de adultos, ainda vou fazer a primeira comunhão. Sim. Mas enquanto você não faz a primeira comunhão, você pode frequentar a Eucaristia, adorando a Jesus no sacrário, visitando a Jesus, participando da missa, fazendo a comunhão espiritual. Lembra que eu falei para vocês da comunhão espiritual? Vocês se lembram? Que é o desejo de comungar e falar: Jesus, visita o meu coração agora. Assim como essas pessoas estão te recebendo fisicamente, eu gostaria de te receber também fisicamente, mas ainda não posso. Então venha ao meu coração espiritualmente. E aí você se ajoelha, adora Jesus. E imagina mesmo, faz um processo de imaginação de você comungando e adora Jesus no seu coração. É a comunhão espiritual. E a confissão, se você não tem impedimento canônico para se confessar, deve se confessar pelo menos uma vez por mês. Se você tem algum impedimento canônico, busque sanar esse impedimento o mais rápido possível. Por exemplo, você... essa semana, uma jovem mandou uma mensagem e falou assim: eu decidi que eu vou casar e tal. Que bom, eu vou casar em novembro. Mas por que você vai casar em novembro? Não, porque a gente quer viajar e tal. Então, mas por que você não casa agora já e viaja em novembro? Você está vivendo estado de... Não está vivendo estado de graça, está vivendo maritalmente e pode casar. Está jogando para novembro por quê? E se o barco passa e logo Jesus volta, e aí, como é que você vai ficar? Não joga para novembro, casa amanhã. Por quê? Porque a vida sacramental é necessária para manter acesa a chama da fé. E a pessoa não está se confessando, não está comungando porque está morando junto, não é casado, mas pode casar porque não tem impedimento nenhum, mas está jogando para novembro o negócio. Você entendeu a loucura? Então, assim, a gente precisa entender que a comunhão é Jesus vivo no mundo, corpo, sangue, alma e divindade. Da mesma forma que ele está no céu, ele está na Eucaristia, no sacrário. Vai, Jesus, estar com ele. E por fim, a caridade. Tiago, capítulo 2, versículo 26, vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, para a gente manter acesa a chama da fé, a gente precisa colocar essa fé em prática, exercer essa fé. Eu digo que eu amo muito a Deus, mas eu vejo um irmão que está passando necessidade e eu não sou capaz de estender uma mão para ajudá-lo. Então a sua fé é morta, porque não produz fruto, porque não produz vida. Então a caridade exercida, e a caridade não só no sentido de dar dinheiro, não. Às vezes a caridade pode ser ouvir uma mãe que teve um filho que faleceu na UTI, ou que está com um filho na UTI, ouvir, só sentar do lado e deixar a mãe desabafar, escutar. Isso já é a caridade, né? Então, gente, assim a gente mantém acesa a chama da fé. Vida de oração, Bíblia Sagrada, conhecimento da doutrina, vida sacramental e caridade. Esses são os meios de manter acesa a chama da fé. Mas se a gente jogar água, ela se apaga. A gente não pode jogar água. Não jogue água. Se bater um vento, ela se apaga. Não deixa bater vento. E o que é a água? O que é o vento? O que apaga a chama da fé? O demônio sabe que sem a fé é impossível agradar a Deus. E que a fé é o primeiro passo da santidade. A fé é uma primeira virtude teologal. Virtude teologal são as virtudes que Deus infunde em nossos corações. Fé, esperança e caridade. Tudo começa pela fé. Se o demônio tirar do seu coração a fé, se o demônio conseguir fazer isso aqui, ó, quando apaga a luz, o que acontece? Reinam as trevas. Se apagar a luz, fica na escuridão. Se o demônio conseguir tirar a fé da sua alma vai estar na escuridão e ele vai ter vencido a batalha. Então você não pode deixar ele soprar essa chama. Como que ele vai soprar essa chama? Primeiro meio que o demônio usa para soprar essa chama são os pensamentos. Ele vai chegar e vai falar na sua mente, por exemplo: será que Jesus está mesmo presente na Eucaristia? E se você ficar alimentando esse pensamento e ficar pensando, será que é? Será que não é? O demônio vai apagar a chama da sua fé.
Então, para que você não pense nisso, a igreja te ajuda. E como que a igreja ajuda você a não perder a chama da fé? Ela fala, isso é dogma de fé. Ou seja, você crê nisso te faz católico. Se você não crê nisso, você não é católico. Isso é fundamental para a sua vida católica. Assim a igreja protege a sua chama de fé. O dogma de fé. Então você foge desse pensamento. Se vê um pensamento dizendo, será que Jesus está presente na Eucaristia? Você já pensa em outra coisa, você faz um voto de adoração a Jesus, você diz uma palavra de adoração a Jesus, você diz, Senhor Jesus, eu creio que tu estás na Eucaristia e eu te adoro. Você foge desse pensamento. Só existe um meio de vencer o demônio, é fugindo dele. Foge desse pensamento. O primeiro meio, então, que o demônio vai usar para apagar a chama da sua fé são os maus pensamentos. Fuja deles. Fuja. Se apegue na doutrina. Na doutrina. Por exemplo, você falava do inferno, né? Eu falava que o inferno é dogma de fé. É dogma de fé, eu creio. Estou com uma dúvida, será que o inferno existe? Se o inferno não existe? Se o inferno não existe, olha só, por que o inferno é dogma de fé? Se o inferno não existe, Jesus morreu na cruz à toa, porque se todo mundo vai para o céu, para que Jesus morreu na cruz? Você está entendendo como é que desconstrói toda a nossa fé? Se o inferno não existe, eu não preciso vencer o pecado, eu posso adulterar. Se todo mundo vai para o céu, eu posso roubar, posso matar, não tem problema nenhum, porque não existe inferno. Você entendeu? E aí desconstrói toda a fé católica. É por isso que o inferno é um dogma de fé. E aí vem um pensamento dizendo, mas Deus é misericordioso, Ele não mandaria ninguém para o inferno. Fuja desse pensamento. Fuja desse pensamento. Fala, Senhor, esse pensamento veio do demônio, o demônio quer me lançar no inferno com esse pensamento. Livra-me, Senhor, dessa desgraça. E reza uma Ave Maria. Fuja desse pensamento. Os pecados apagam a chama da fé. Então, lembra que o primeiro passo para você ter chama da fé é a vida de oração. Por que é a vida de oração? Porque para você ter chama de fé, você tem que ter amizade com Jesus. E o que provoca maior inimizade com Jesus, senão o pecado? Lembra que para você manter acesa a chama da fé, você precisa ter vida sacramental. A vida sacramental é frequentar os sacramentos da Eucaristia e da confissão. Ou seja, pode ter pecado. Precisa lutar contra o pecado. Mas eu sou guloso. Quando eu vejo, eu já comi demais. Acabo pecando o pecado da gula. Luta. Combate o bom combate. Combate o bom combate. Luta contra o pecado. É claro que os pecados mortais, você não vai cometê-los de maneira alguma, porque eles matam a fé, matam a alma. Mas também os pecados veniais, a gente precisa combatê-los. A melhor maneira de combater os pecados, em primeiro momento, fugindo deles, e no segundo momento, quando você não conseguiu fugir e acabou caindo, buscando o sacramento da confissão, o mais rápido possível. E aí lembrando que quem não está vivendo numa vida regular e pode resolver essa questão, como, por exemplo, quem mora junto e não é casado, case-se. Se você pode sanar esse problema, sane esse problema o mais rápido possível. Entendeu? A tibieza. Terceiro ponto. A tibieza é um veneno para a fé. A tibieza é o relaxamento espiritual. Sabe quando o Apocalipse diz assim, Apocalipse 3, não és frio nem quente, mas és morno, e porque és morno estou para vomitar-te da minha boca. Mornidão espiritual, relaxamento espiritual, isso é tibieza. Mas o que é isso, Fábio? Relaxamento espiritual é assim, eu vou comer mais um pouco dessa lasanha. Aí o anjo da guarda fala no seu coração, mas é pecado a gula. Mas vou comer assim mesmo. É pecado, mas eu vou fazer. Aí eu vou falar uma mentirinha aqui para fulano, para ele parar de me importunar. Mas a mentira é pecado. Mesmo assim, eu vou falar, não é pecado mortal, não tem problema nenhum. Depois eu confesso. O relaxamento espiritual. Eu vou à missa. Eu não vou não. Tô cansado. Mas eu posso ir à missa. Mas é terça-feira. Não é pecado faltar à missa. Mas eu posso ir. Mas eu não vou não. Vou ficar em casa. Relaxamento espiritual. Se você pode, vá. Pecado mortal é pecado contra os 10 mandamentos. Por exemplo, faltar à missa domingo é pecado mortal. Porque o terceiro mandamento é ouvir missa inteira domingos e dias de festa. Então, faltar a missa no Corpus Christi, pecado mortal. Faltar a missa domingo, pecado mortal. Entendeu? Matar, roubar,
pecar contra a castidade, o 6º mandamento. Os 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos. Pecado contra os 10 mandamentos é um pecado de matéria grave e é pecado mortal. Então, mas esse choro é sua oração. Então, chora diante de Deus. Teve uma mulher que chorou diante de Deus e foi atendida. O nome dela era Ana. Ela chorou diante de Deus porque ela era estéril. Zombavam dela por conta da sua esterilidade. Ela foi no templo e apenas apresentou suas lágrimas para Deus. E o profeta Eli falou para ela assim: nessa hora da manhã você está bêbada já? Ela falou: não estou bêbada, mas apresento para Deus a minha dor. Deus ouviu a oração de Ana e ela concebeu, foi a mãe de Samuel, foi um grande juiz do povo de Israel, o profeta Samuel, que ungiu Davi rei. Ungiu Saul, depois ungiu Davi e foi juiz em Israel. Foi o último juiz praticamente, né? Porque Samuel encerrou o tempo dos juízes e Saul começou o tempo dos reis. Então Ana apresentou para Deus as suas lágrimas. O importante é apresentar para Deus. Lembra que Jesus falou assim, na musiquinha? Eu quero estar na sua vida, viver contigo, participar da sua alegria. Participar da sua alegria, mas também participar da sua dor. Quero viver contigo. Compartilhar do seu dia a dia. Então apresenta para Deus. Mesmo que seja com lágrimas, se não for com palavras, porque a oração é muito mais do que conversar e falar apenas. A oração às vezes pode ser meditativa, a oração pode ser vocal, verbal, a gente chama de oração vocal, quando você fala, mas ela pode ser contemplativa, meditativa, e pode ser inclusive apresentar para Jesus os seus sentimentos, seja com lágrimas, ou pode ser um silêncio diante de Deus. Você chegar diante do sacrário e olhar para Jesus em silêncio, não falar nada, só estar com Jesus. Isso tudo é oração. Entendeu? Então a tibieza é um veneno para a vida espiritual. E o remédio para a tibieza é a radicalidade na vida espiritual. Levar as coisas de Deus a sério, evitar o pecado, confessar, viver os sacramentos com esmero, né? E é preciso que a gente se abandone em Deus com confiança, né? Romanos 8:28 diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Essa palavra de São Paulo, Romanos 8:28, é uma palavra que robustece a chamada fé. A filha morreu na UTI, a criança. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus sabe o que faz. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele sofreu um acidente de viatura, trabalhava comigo, e a viatura capotou, ele ficou em coma na UTI. Inclusive, quando ele sofreu o acidente, eu fui um dos primeiros a chegar no local, e aí ajudei no socorro dele, ele foi entubado. Lá no local do acidente, foi resgatado de helicóptero e tal, teve muitas lesões, ficou na UTI muito tempo, ficou em coma muito tempo. Depois de muito tempo em coma, ele saiu do coma, ficou internado, sem consciência, perdeu a consciência, delirava, não falava coisa, uma confusão mental terrível. E ficou assim um bom tempo, e aos poucos ele foi se recuperando. Hoje ele já recebeu alta há alguns meses, está em casa fazendo fisioterapia, mas o braço dele direito não está se mexendo. Então ele só faz esse movimento assim com o braço, mexe as mãos, mas não faz movimento com o braço assim. E ele está muito triste por causa disso, né? E aí não está conseguindo trabalhar do jeito que trabalhava, então as contas vão se acumulando e vai ficando tudo muito difícil, né? E aí eu fui visitá-lo na quarta-feira e eu falava para ele assim, ó. E aí a esposa dele, eu conversando com ele, com a esposa dele desabafou, falou dos problemas, tal, das dificuldades, tal, todo o sofrimento, né? Depois que ela falou dos sofrimentos todos, eu falei para ela assim, ó, Romanos 8:28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Confia em Deus, confiança. Deus fez isso, isso é salvação. Se não fosse o acidente, se não fosse essa lesão, se não fosse todo esse sofrimento, você ia para o inferno. Deus usou esse sofrimento para te salvar. Então, louva e glorifica a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Essa palavra é a gasolina
na chama da fé. Então, gente, a chama da fé acesa é frágil. É frágil. Essa chama se apaga fácil. Não deixe apagar. Para não deixar apagar, vida de oração, leitura da Sagrada Escritura, conhecimento da doutrina, vida sacramental, caridade. E não joga água na chama da fé. Joga água é pensamentos contra a fé. Fuja desses pensamentos. Fuja dos pecados, porque os pecados apagam a chama da fé. E fuja da tibieza, do relaxamento espiritual. Fogo, ele é quente. Então tem que ser quente, não morno. Fuja da mornidão espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.